Olá, meu amigo, minha amiga, seja novamente bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Sandro Gonçalves, eu faço parte dessa luta. Se você faz parte dessa luta, coloca aqui nos comentários. Meus amigos, hoje eu vou falar com vocês sobre a reforma da Previdência e por que há tanto ataque, tanta batalha contra o 14º, pela não aprovação do 14º. A gente sabe muito bem que existe hoje um sistema de trás de tudo isso que a gente enfrenta e que esse sistema é ardiloso, esse sistema sabe muito bem como trabalhar. Hoje você vê ataque aos nossos projetos por deputados, hoje você vê ataque aos nossos projetos por canais do YouTube, hoje você vê ataque aos nossos projetos em benefício dos aposentados, até pelos próprios aposentados. Por quê? Que fazem uma lavagem cerebral em você, querem que você mude a sua concepção e simplesmente acate da forma que o governo quer. Eu vou te provar isso. Esse vai ser um dos vídeos mais esclarecedores que você já viu sobre a reforma da Previdência. Presta atenção no que eu quero te dizer, presta atenção com muito afinco, que você vai entender de uma vez por todas por que essa reforma da Previdência foi aprovada, por que a situação está como está hoje e por que você hoje passa tanta dificuldade. Vem comigo que você vai entender isso agora. Dá uma olhada nessa matéria aqui, ó, da Agência Brasil. Essa matéria aqui é da época da reforma da Previdência, foi de março de 2019. E olha só, a mentira que te contaram sobre a reforma da Previdência é que ela iria combater privilégios e aumentaria a igualdade. Foi o que disse o Paulo Guedes. Essa foi a mentira que te contaram, que seria para combater privilégios. Só que deixa eu te contar um segredo. Não acabou privilégio nenhum. Não acabou com privilégio de políticos, não acabou privilégio com os grandes, com os fortes. Hora nenhuma mexeu nos privilégios e muito menos colocou qualquer tipo de igualdade. Ou você acha que a sua aposentadoria vai ser igual a de um cara que está lá no Congresso Nacional? Lógico que não, não tem nem igualdade e nem combate a privilégio e você foi enganado. E a deputada federal Bia Kicis comemorou, olha só, aqui no Facebook dela da época, 24 de abril de 2019, bradou aqui, ó, vitória, reforma da Previdência aprovada na CCJ. Essa mesma que os canais do YouTube estão defendendo ela contra o 14º para você. Engraçado isso, não é? Mas calma que vem mais coisa aqui. Presta atenção. Alguns tentaram até alertar. Alguns tentaram ser claros com vocês, dizendo, olha só, a reforma da Previdência vai dificultar a vida do trabalhador. E depois de aprovado, tá? Veio aqui, ó, isso aqui é uma matéria do Brasil de Fato, reforma da Previdência é aprovada e a aposentadoria fica mais difícil para o trabalhador. A reforma da Previdência, ela foi um retrocesso. Ela tirou direito de pensionistas, aumentou a idade para aposentadoria, ficou quase impossível se aposentar no Brasil depois da reforma da Previdência. E já aventa uma possibilidade de mexer novamente na reforma da Previdência. Mas você sabe o que mais me incomoda? Você sabe o que mais me deixa indignado? Que todo mundo aceitou isso caladinho, igual cordeirinho. Fizeram uma lavagem cerebral, fizeram uma mentira tão deslavada, uma mentira tão grande, que talvez até você acreditou que a reforma da Previdência seria boa. E olha só, o governo prometeu que se houvesse a reforma da Previdência, os grandes devedores iriam pagar as dívidas da Previdência. Então presta atenção, um ano após as reformas, grandes devedores não pagaram o INSS, como prometeu o governo. Segundo prometeu o governo, tá? Só para que você entenda, coisa que ninguém te explicou na época. Só para que você entenda, o governo prometeu que teria um lucro de 9 bilhões com a reforma da Previdência. 9 bilhões. Grava esse número. Seria o lucro previsto na reforma da Previdência anual. Em 10 anos, seria algo em torno de 90 bilhões de reais de lucro. Mas não seria mais fácil, em vez
de sacrificar o pobre e sangrar o pobre, cobrar os devedores da Previdência? Então, eu te mostro. As empresas brasileiras devem mais de 1 trilhão à Previdência. E, repito, um ano depois da reforma da Previdência, nenhum dos grandes devedores pagaram, tá? Nenhum deles. E agora, 2 anos depois da reforma da Previdência, continua da mesma forma. Nenhum deles pagou a dívida da Previdência. E, olha só, mais de 1 trilhão de reais. Ou seja, para quem queria economizar em 10 anos, 90 bilhões, não era mais fácil cobrar os devedores da Previdência que devem 1 trilhão? Patrimônio tem. Quer que eu te prove que patrimônio tem? Olha só quem são os grandes devedores da Previdência. Banco Itaú, Original, JBIF Investimentos, JBS, Eldorado Celulose, está montando uma fábrica enorme lá no Triângulo Mineiro, que eu sei agora, né? Então dinheiro tem. E Ravan estão entre os grandes devedores que sangram o sistema da Seguridade e foram omitidas no texto da reforma. Então tá aqui, ó, Banco Itaú, JBF, JBS, Eldorado Celulose e Ravan estão entre os grandes devedores que sangraram o sistema de Seguridade, tá? Então, essas dívidas simplesmente foram omitidas, tá? Na época do discurso da reforma da Previdência, e você não sabia disso. Mas eu estou te mostrando o Brasil o que faz. Mas vamos falar agora só de um deles. Vamos falar desse cara aqui, Luciano Hang, da Ravan, que é endeusado por muitos. Olha só, o Brasil que queremos só depende de nós. O Brasil que queremos, que ele diz, é o Brasil para os grandes empresários, gigantescos empresários, fraudarem a Previdência, sangrarem a Previdência, você morrer de fome na sua velhice e eles ganharem cada vez mais dinheiro. Vamos ver como atuou o Luciano Hang aqui na questão? Dá uma olhada comigo. Olha só essa matéria do GZH. Na época, matéria de abril de 2019, o Luciano Hang se fantasiou de Dom Pedro I para pedir a reforma da Previdência. Olha o argumento. Vamos virar um país como a Argentina, a Venezuela. É isso que nós queremos? Afirmou. Dá uma boa olhada, tá? É o Brasil que queremos, depende de nós. E ele fantasiou de Dom Pedro porque precisava da reforma da Previdência. Afinal, é importante, não é? Você acreditou nisso, infelizmente. Dá uma olhada nisso aqui. Brasil, Centro de Informações de Empresas e Direitos Humanos. O Instituto de Donos da Ravan e Riachuelo, que também se encontra entre os devedores, se encontram com o governo Bolsonaro e afirmam que se a reforma da Previdência não for aprovada, não haverá emprego, segundo o que informaram os jornalistas. Então, esse é o modus operandi. Agora, vem a cereja do bolo para você. Agora, vem o detalhe que faltava. 1 trilhão em dívidas não pagas. Quem vai ter que pagar a conta para que eles não paguem é você. Mas dá uma olhada nessa última aqui para esfregar na cara do brasileiro que aconteceu no ano passado. Dá uma olhada. Com dívida pública parcelada em 115 anos, o dono da Ravan compra jatinho de 250 milhões de reais. Enquanto ele não tem 168 milhões para quitar a dívida com a Receita Federal e o INSS, na verdade, ele comprou um jatinho que custa 250 milhões de reais. A matéria está aqui, quem quiser conferir, é só conferir na revista Fórum. Então, meu amigo, minha amiga que chegou até esse ponto no vídeo, você vai escrever para mim, eu cheguei até o final do vídeo, presta atenção. Eles sempre vão fazer uma lavagem cerebral em você para que você não acredite no 14º. Eles sempre vão fazer uma lavagem cerebral em você para que você nunca acredite
que você deve ter direitos, pode brigar pelos seus direitos, e eles sempre vão fazer uma lavagem cerebral em você para que você entenda o seguinte, para que você pense o seguinte: você nunca vai conseguir nada, então não lute e não brigue conosco. É assim que esses canais do YouTube que lutam contra o aposentado estão fazendo uma lavagem nos aposentados, dizendo a eles que não vale a pena lutar. Foi assim que um monte de canal do YouTube da época fez uma lavagem dizendo que a reforma da Previdência era boa, era o que ia resolver o problema do Brasil. E eu te pergunto, você aposentado hoje, 2, 3 anos depois da reforma da Previdência, você está melhor? A sua condição de vida melhorou? Não, né? Então você foi enganado e continua sendo enganado por pessoas que fazem parte do sistema. Eu faço parte dessa luta, eu não faço parte do sistema e eu estou aqui para lutar pelo aposentado. Cabe a você acreditar se isso é verdade ou não, mas também analise os fatos. Quem está lutando por você e quem está lutando contra você. Beijo no coração e até o próximo vídeo.